Próxima matéria agora é um assunto que a gente inclusive falou no boletim de ontem, que está dando pano para manga numa discussão entre Judiciário e Senado Federal. O Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, que retoma a votação sobre posse e porte de drogas, principalmente de maconha, nessa quarta-feira. O presidente da Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso, então pautou esse assunto para a próxima quarta-feira, agora que o ministro André Mendonça, que havia pedido vista, ou seja, um tempo maior para poder analisar esse caso, liberou o seu voto, liberou então a sua determinação para que esse caso possa voltar a ser julgado no plenário do Supremo Tribunal Federal. Esse assunto que vinha sendo discutido bastante no ano passado, isso porque foi uma das últimas pautas que a ex-presidente da Suprema Corte, Rosa Weber, colocou para julgamento. Isso causou um transtorno com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que entendeu que esse assunto deve ser tratado pelo Legislativo e que o Supremo Tribunal Federal estaria legislando ao tratar deste assunto de posse e porte de maconha. Inclusive, a gente já falou aqui ontem que está tendo uma espécie de acordo entre Rodrigo Pacheco e o ministro Luiz Roberto Barroso sobre esse caso específico. Ou seja, o Senado só vai tratar desse assunto assim que o Supremo Tribunal Federal terminar esse julgamento. A gente já tem 5 votos pela descriminalização da posse e do porte de drogas para uso próprio lá no Supremo Tribunal Federal. O voto de André Mendonça vai ser um voto de desempate, um voto de Minerva pela descriminalização. Então a gente vai acompanhar hoje esse julgamento que acontece na parte da tarde no plenário da Suprema Corte. Existe também uma divergência entre os próprios ministros que votaram a favor da liberação do consumo próprio da maconha. Eles que entendem que deve ser determinado pela Suprema Corte uma quantidade de maconha para consumo próprio, para que essa pessoa, então, não seja classificada como traficante ou vendedor de droga. Já no Supremo Tribunal Federal, essa PEC, proposta de emenda à Constituição que trata desse mesmo assunto, está parada lá na Comissão de Constituição e Justiça. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que prometeu que daria celeridade a esse assunto caso o Supremo Tribunal Federal também votasse esse caso. A gente acha, inclusive, que esse é quase um déjà vu, uma lembrança do Marco Temporal das Terras Indígenas, que aconteceu praticamente a mesma coisa. O Supremo Tribunal Federal acabou votando pela demarcação das terras indígenas, pela não demarcação das terras indígenas, na verdade. Já o Senado votou pela demarcação a partir de 1988, com a Constituição Federal. O presidente Lula acabou vetando essa determinação do Senado Federal. O Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Lula e acabou tendo, então, essa discussão entre Senado e Supremo Tribunal Federal, que acaba sendo a mesma coisa que está acontecendo agora. Acontece que Rodrigo Pacheco e Luiz Roberto Barroso acabaram colocando panos quentes e a gente vai conferir como vai ser daqui para frente a partir do julgamento que acontece hoje. Se nenhum outro ministro pedir vista, esse julgamento deve dar sequência nessa quarta-feira.